porque é esse tipo de gente que o cliente espera encontrar quando ele chega em uma empresa. E como é que a gente aborda o cliente ao chegar em uma empresa? As coisas mudam. A gente percebe que tudo mudou. Antigamente, a profissão que não se dava nada era de ser vendedor. E hoje é algo tão impressionante. Ser vendedor, trabalhar com o ser humano, que hoje a gente até estuda para entender o ser humano. Então a gente vai falar, e como é que a gente atende uma pessoa ao chegar? A gente, primeiramente, tem que usar várias técnicas. E qual é a melhor técnica? É a mais simples. É sorrir. Tem gente que tem dificuldade para sorrir, mas é sorrir. Porque quando a gente sorri, o cliente ele se desarma. O cliente chega puto de casa, com raiva, chateado, com um problema que teve. Ele encontra alguém que sorri, aí ele se desarma e então ele passa a ter uma sensação de boas-vindas. Então essa é a primeira abordagem que a gente faz com o cliente. A gente vai falar com ele, bom dia, boa tarde, boa noite, e aí a gente vai desenvolver toda aquela habilidade que a gente, como profissional, tem que saber. E é só vendedor, José? Não, é todo mundo. Todo mundo tem que pensar dessa forma. Todo mundo tem que pensar, tem que agir, tem que trabalhar com uma só linha de raciocínio. Foco no cliente. Então, primeiramente, a gente faz isso. A gente tem que fazer o quê? Em segundo, a gente tem que fazer a técnica do rapport. O que é o rapport? O rapport é uma técnica que a gente usa de conexão com o cliente. O que é conexão? É a gente pensar o que ele está pensando. Simples assim. É a gente se impor no lugar dele. Esse é o rapport. Porque quando você contraria alguém, a gente pode observar em casa mesmo isso acontece. Se a gente contrariar qualquer uma pessoa, a gente tem problema. Então a gente não pode contrariar o cliente, a menos que a gente tenha um certo debate. Isso aí nem pode acontecer um debate. Mas a gente tem que usar o rapport. A técnica de ponte é aquela conexão que a gente faz com o cliente, fazendo com que ele se sinta à vontade e pronto. E tudo ocorra bem durante o processo de venda. Existe uma fala muito antiga que hoje ela é tão chula, vamos dizer assim, que eu vejo até na camisa de algumas pessoas por aí. Ainda bem que aqui não tem. Eu posso ajudar. Isso é muito ultrapassado, ninguém usa mais essa fala. Posso ajudar? Não, isso aí ninguém usa, isso é baixo demais. Isso aí é gente que não tem técnica nenhuma de abordagem ao cliente e de desenvolver um processo de atendimento. Sim, tem. O mercadinho que a gente vai ver na camisa dos camaradas. Posso ajudar? Isso aí ainda tem em vários lugares, mas isso aí, segundo os homens aí, dizem que é verdade. Eu nem uso isso porque eu sei que é muito baixo. Então existem várias formas de a gente falar com o cliente, não precisa eu posso ajudar. Olá, tudo bem? Boa noite. Você procura, está de acordo com o que você esperava e aí por diante. Então essa aí é a forma de nós. E a gente dá uma boa tarde, boa noite e sempre com brilho nos olhos. O que é o brilho nos olhos? É a gente atender alguém com emoção. Tem gente que já nasce com isso. E quem não nasce com essa técnica de lidar com pessoas, ela tem que desenvolver. Como é que desenvolve, José? Estudando, lendo, participando de algum evento, seminário, palestra, workshop. Como é que aprende, José? Aprendendo em uma imersão. Tem várias formas de a gente aprender. Quem não tem essa desenvoltura? O que é o brilho nos olhos, Josué? É a gente falar com energia, com vontade, com emoção. Porque existem várias formas de nós nos comunicarmos. A forma mais atendida de comunicação é a fala. E a técnica mais atendida é a nossa forma como nós falamos com as pessoas. Então, quando a gente fala cabisbaixo, com preguiça, meio mole, o cliente percebe. Rapaz, esse cara não sabe o que é. Rapaz, esse cara aí tá indisposto. Esse cara aí, essa menina aí mesmo, só Jesus. Tá com verme. E a gente sabe que o cliente fala isso. A gente sabe. Então a gente tem que mostrar disposição. A gente chama isso de brilho nos olhos. Fazer o cliente se sentir bem aconchegante. Existem duas perguntas que nós fazemos com o cliente. Existe uma pergunta aberta e uma pergunta fechada. A gente tem que saber disso. Qual é a pergunta aberta? É aquela pergunta que a gente vai fazer com que o cliente se abra. Essa é a pergunta aberta. É uma pergunta que a gente faz com que o cliente
fale tudo o que ele deseja. E quando o cliente ele fala tudo o que ele deseja, através da nossa pergunta aberta, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer a pergunta fechada. Quando é que a gente faz uma pergunta fechada, Josué? A gente faz uma pergunta fechada quando o cliente ele demonstra objeção. O que é objeção? É resistência. Ah, tá caro demais. Eu sempre vejo quando o cliente, o meu cartão não passou de novo, mas a gente pode levar para passar na sua casa e tal e tal. Sempre prendendo o cliente. Não, acho que hoje eu não vou querer para segunda-feira, não, mas a gente bota para receber lá. Então isso aí são técnicas que a gente usa para a gente prender o cliente. Então isso aí é o que? Uma pergunta fechada. A gente chama isso aí fundo do funil. O funil em cima é pergunta aberta e o funil embaixo é pergunta fechada. Existe uma estatística 7,38 e 55. 7,38, olha só, a palavra era observada 7% do que nós falamos, ou seja, nem tudo que a gente fala o cliente acredita. Porque a gente fala, então, com a cabeça baixa, então é 7% só. Tá? 38%, como a gente fala, aqui entra o brilho nos olhos. Quando a gente fala com firmeza, olhando para o cliente, demonstrando segurança, pode ser o que for, até para você falar, sei lá, para pregar, por aí falar de Deus, você tem que falar com vontade, com alegria, com aquele brilho nos olhos, com a emoção. E venda é assim, porque o cliente ele percebe quando a gente está falando de uma forma insegura. Né? Esse forro aí, rapaz, esse forro, bom, ele é bom, cara, ele é legal, ele é 20 centímetros de largura, mas ele, então isso aí já deixa o cliente meio apreensivo, então esse cara aí, esse vendedor aí, não tô